das organizações dos poderes, capítulo 1 do Poder Legislativo, seção 1 do Congresso Nacional. Artigo 44. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Parágrafo único. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Legislatura. Artigo 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em cada território e no Distrito Federal. Para primeiro, o número total dos deputados, bem como a representação por estado e por Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcional à população, procedendo-se aos ajustes necessários no ano anterior às eleições, para que nenhuma daquelas unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados. Menos de 8 ou mais de 70 deputados. Cada território elegerá 4 deputados. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Parágrafo 1º. Cada estado e Distrito Federal elegerão 3 senadores, com mandato de 8 anos. Parágrafo 2º. A representação de cada estado e Distrito Federal será renovada de 4 em 4 anos, alternativamente, por 1 e 2 terços. Artigo 47. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e das suas comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações de cada casa e de suas comissões tomadas por maioria do voto serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Seção 2. Das atribuições do Congresso Nacional. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para especificado no artigo 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre 1. Sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas. 2. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de créditos, dívida pública e emissões de curso forçado, fixação e modificação de efetivo das Forças Armadas, planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens do domínio da União, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas territoriais dos ou estados e áreas de território ou estados, ouvidas as respectivas assembleias legislativas. 7. Transferência temporária de sede do governo federal. 8. Concessão de anistia ao Congresso Nacional. 9. Organização administrativa judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal. 10. Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, observado o que estabelece o artigo 84. 11. Criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública. 12. Telecomunicações, radiodifusão. 13. Matéria financeira, cambial, monetária, instituições financeiras e outras operações. 14. Moedas, seus limites de emissão e montante da dívida mobiliária federal. 15. Fixação do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Fixação do subsídio dos ministros do Tribunal Federal, observado que dispuser o artigo 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3, artigo 153, parágrafo 1º e 2º. Artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 1. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
2. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneça temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. 3. Autorizar o presidente e o vice-presidente da República a se ausentar do país, quando a ausência exceder a 15 dias. É igual a atestado. Passou de 15 e vai para 4. Aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. Autorizar o estado de sítio. Aprovar o estado de defesa e autorizar o estado de sítio. Ou suspender qualquer dessas medidas. 5. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que os exorbitem do poder regulamentar ou dos limites delegados de delegação legislativa. 6. Mudar temporariamente sua sede. 7. Fixar idêntico subsídio para os deputados federais e os senadores, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, artigo 150, inciso 2, artigo 153, inciso 3 e artigo 153, parágrafo 2º e 1º. Inciso 8. Fixar o subsídio do presidente e do vice-presidente da República e dos ministérios e dos ministros de Estado, observado que dispõe os artigos 37, inciso 11, 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3, 153, parágrafo 2º, inciso 1. Julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. 10. Fiscalizar e controlar, diretamente ou por qualquer das casas, os atos do Poder Executivo, incluindo a da administração indireta. 11. Zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros órgãos. 12. Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissão de rádio e televisão. 13. Escolher 2/3 dos membros do Tribunal de Contas da União. Escolher 2/3 do Tribunal de Contas da União. 14. Aprovar a iniciativa do Poder Executivo referente às atividades nucleares. 15. Autorizar referendo e convocar plebiscito. 16. Autorizar em terras indígenas a exploração e a aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e a lavra de riquezas minerais. 17. Aprovar previamente a alienação ou concessão de terras públicas com área superior a 2.500 hectares. Artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal ou qualquer de suas comissões poderão convocar ministro de Estado ou qualquer titular de órgão diretamente subordinado à Presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando o crime de responsabilidade da sua ausência sem justificação adequada. Os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado, à Câmara dos Deputados ou a qualquer das suas comissões por iniciativa e medida e mediante entendimento com a mesa respectiva, para expor o assunto de relevância de seu ministério. Parágrafo 2º. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações ao Ministério do Estado ou a qualquer das pessoas referidas do caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não entendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Parágrafo 2º. A mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a ministros de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Seção 3 da Câmara dos Deputados. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados: 1. Autorizar por 2/3 de seus membros
A instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. 2. Proceder à tomada de contas do presidente da República, quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. 3. Elaborar seu regimento interno. 4. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 5. Eleger membro do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7. Seção 4. Do Senado Federal. Artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os de ministros, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes de mesma natureza conexos com aqueles. 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Congresso Nacional e de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. 3. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de a. Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição, ministros do Tribunal de Contas da União, indicado pelo Presidente da República, governador de território, presidente e diretores do Banco Central, Procurador-Geral da República, f. Titulares de outros cargos que a lei determinar. 4. Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. 5. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. 6. Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. 7. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. 8. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno. Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e externo. 9. Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. 10. Suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. 11. Aprovar por maioria absoluta do voto secreto e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato. Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato. 12. Elaborar seu regimento interno. 13. Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação de respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 14. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7. 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional em sua estrutura e seus componentes e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal. Nos casos dos incisos 1 e 2, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública,
sem prejuízo das demais sanções judiciais. O Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado, a perda do cargo com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Dos deputados e dos senadores. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 1º. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Parágrafo 2º. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Desde a expedição do diploma, não poderão ser salvos em flagrante de crime inafiançável. Neste caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal, por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à casa respectiva que, por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Parágrafo 4º. O pedido de sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do recebimento pela mesa diretora. Parágrafo 5º. A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Parágrafo 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhe confiam ou deles receberam informações. Parágrafo 7º. A incorporação às Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares e ainda em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa respectiva. Parágrafo 8º. As imunidades de deputados e senadores subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de 2/3 dos membros da casa respectiva, nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam de incompatibilidade com a execução da medida. Artigo 154. Os deputados e senadores não poderão: 1. Desde a expedição do diploma, a. firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa necessária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja demissível ad nutum, nas entidades contratantes da linha anterior. 2. Desde a posse, a. se proprietários, controladores ou diretores de empresas que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nelas exerce função remunerada. B. Ocupar cargo ou função de que sejam admissível ad nutum nas respectivas referidas no inciso 1A. Patrocinar causa em que seja interessado qualquer das entidades a que se refere o inciso 1A. B. Ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo. Artigo 55. Perderá o mandato o deputado ou senador: 1. Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. 2. Cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. 3. Que deixar de comparecer em cada sessão legislativa. A terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertence, salvo licença ou omissão em que está por esta autorizada. 4.
que perder ou tiver suspensos os direitos políticos. 5. Quando decretar a justiça eleitoral, nos casos previstos nessa Constituição. 6. Que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Parágrafo 1º. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membros do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. Parágrafo 2º. No caso dos incisos 1, 2 e 6, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva mesa ou de partido político representado no Congresso Nacional, assegurada ampla defesa. Agora o 6 é punk. 4. A renúncia de parlamentar submetida a processo que vise ou possa levar à perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais que tratam o parágrafo 2º e 3º. Artigo 56. Não perderá o mandato o deputado ou senador: 1. Investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado do Distrito Federal de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática. Prefeitura de Capital. 2. Licenciado pela respectiva casa por motivo de doença ou para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. Parágrafo 1º. O suplente será convocado nos casos de vaga de investidura em função prevista nesse artigo ou de licença superior a 120 dias. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato. Seção 6 das reuniões. Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábado, domingos ou feriados. As sessões legislativas não serão interrompidas sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Parágrafo 3º. Além de outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para 1. Inaugurar a sessão legislativa, 2. Elaborar o regimento comum e regular a criação de serviços comuns das duas casas. 3. Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente da República. 4. Conhecer de veto e sobre ele deliberar. Parágrafo 4. Cada uma das casas reunir-se-á em sessão preparatória a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse dos seus respectivos membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Parágrafo 5º. A mesa do Congresso Nacional será presidida pelo presidente do Senado Federal e os demais cargos serão exercidos alternativamente pelos ocupantes de cargos equivalentes à Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Parágrafo 6º. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á 1. Pelo presidente do Senado Federal, em caso de decretação de estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para decretação de estado de sítio e para compromisso e aposta do presidente e do vice-presidente da República. 2. Pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas
em caso de urgência ou de interesse público relevante, em todas as hipóteses desse inciso, com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Parágrafo 7º. Na sessão legislativa ordinária, o Congresso Nacional somente deliberará. Na sessão legislativa extraordinária, o Congresso Nacional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado, ressalvado a hipótese do parágrafo 8º deste artigo, vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Parágrafo 8º. Havendo medidas provisórias em vigor na data de convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta de convocação. Havendo medidas provisórias em vigor na data da convocação extraordinária do Congresso Nacional, serão elas automaticamente incluídas na pauta de convocação. Das comissões. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissão permanente e temporária, constituídas na forma e com atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resulte sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurado, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da respectiva casa. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria e de sua competência, cabe 1. Discutir e votar projeto de lei que dispensa, na forma do regimento, a competência do Pleno, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Casa. 2. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. 3. Convocar ministros de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições. 4. Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas. 5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. 6. Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. Parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciárias, além de outros previstos nos regimentos respectivos das respectivas casas, serão criados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público. Parágrafo 4º. Durante o recesso, havendo uma comissão representativa do Congresso Nacional, eleita por suas casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quando possível, a proporcionalidade da representação partidária. Durante o recesso, haverá uma comissão representativa. Seção 8 do processo legislativo. A paradinha aqui.